Aí nós vamos para nossa implementação. Lembra que eu falei da composição da última vez? Por exemplo, Lembro. quando a gente vai lembrar, quando a gente vai trabalhar com composição, a gente tem que pensar nesse diagrama aqui, tá vendo esse diagrama? Eu tenho um veículo, né? Esse veículo aqui, ele é composto ou tem, ó, o veículo tem um motor. Esse símbolo aqui é um tem ou possui, né? Então, o veículo possui ou tem um motor. O motor compõe o veículo. Volante, se eu tivesse aqui, volante, compõe o veículo. Aí, o que é isso? Motor é uma classe que existe sozinha, tá? Volante é uma classe que existe sozinha, roda é a classe que existe sozinha, entendeu? Só que quando eu monto um veículo, tá? Essas classes aqui passam a compor esse veículo. Então, se eu destruir esse veículo, se eu jogar ele por ferro velho, motor, volante, tudo vai junto. Então, ele deixa de existir sozinho. Então, o motor sozinho não faz nada. Ele só vai fazer alguma coisa se estiver dentro de um veículo. Então, nesse caso, eu estou usando a composição, tá vendo? A composição. Aí, quando uma classe, subclasse, uma classe filha, ele herda aqui, isso aqui é uma setinha de herança, ele vai herdar tudo do veículo, inclusive as classes que compõem essa classe aqui. Então, nesse caso, é uma composição. No caso também, um outro exemplo é o endereço. Eu posso criar uma classe chamada endereço. Nessa classe endereço, é uma classe que ela para existir depende de alguém, depende de uma pessoa, por exemplo, né? Depende de um cliente, depende de qualquer classe concreta que já exista. Então, o endereço compõe, por exemplo, os dados de uma pessoa. Entendeu? Então, o endereço é um outro exemplo que a gente pode utilizar para compor os dados de uma pessoa. Tá? Nada impede, né, que eu coloque tudo aqui, ó. Rua, número, bairro, cidade, né? Mas aí eu desperdiçaria uma coisa muito legal na orientação a objetos, que é reaproveitar código. Entendeu? Eu criando uma classe, essa classe vai poder ser reutilizada em outras classes. Entendeu? Então isso acaba fazendo com que o meu código ele fique mais dinâmico e eu consiga reaproveitar. Por exemplo, se de repente lá no endereço, se eu quiser colocar mais detalhes, né, sobre a pessoa, eu vou É simplesmente... parentesco, né? Coisa assim. Isso, no endereço lá mesmo. Posso acrescentar mais informações, ou posso criar uma classe onde eu quero colocar ainda mais informação. Eu posso compor, né, os dados dessa classe aqui, tá? E no caso do endereço aqui, ele, tá vendo? Ele é uma classe sozinha. Com isso, por exemplo, eu posso usar essa classe aqui, né, fazendo parte de uma API, que eu vou buscar dados lá do CEP, né? E lá dos Correios, eu vou obter o endereço e dinamicamente vou colocar esse endereço, né? Que a gente vai fazer isso, eu gosto muito de fazer isso para vocês aprenderem a consumir a API, né? Legal, cara. E isso aí vocês vão compor os dados da pessoa, né? Então o endereço é uma composição, pode ser uma composição, ele vai compor uma outra classe, tá? Esse endereço sozinho não diz nada, mas se ele tiver compondo os dados de uma pessoa, aí sim ele faz sentido, né? Então, a composição tem um ou possui um, tá? Ou então o inverso, o endereço compõe pessoa. Então é mais um exemplo aqui do que é uma composição. Entendi. Mas vamos lá, voltando aqui. Aí eu passei esse slide aqui, ó, separado,
que eu tenho a composição aqui, tenho a agregação, né? Que é muito parecido com no caso, a agregação é muito parecido com a composição. Só que é o seguinte, um detalhe, né? Ele por exemplo, uma locomotiva, o todo tem um farol. Mas se quebrar o farol, a locomotiva continua existindo, entendeu? Então ela só agrega coisas para ela, mas se aquela coisa que agregou for retirada, tá? Não vai prejudicar em nada, né? A sua, por exemplo, a locomotiva, né? Do trem, do metrô ali, pode não estar pintado, mas é um trem. Ele não tem uma pintura, mas é um trem. Então, a agregação é mais ou menos é isso, né? Quando alguma coisa que está compondo aquela classe deixa de existir, o objeto principal ele continua existindo, tá? Então é mais ou menos isso, tá bom? E a associação ela é assim, quando um depende do outro, tá? Por exemplo, quando você tem uma classe que para ela existir precisa que uma outra exista também, tá? Uma aula, tá? Aula, eu posso ter código da aula, dia da aula, horário da aula, mas se eu não tiver um professor, a aula não existe, entendeu? Então, uma associação ela sempre vai ser usada quando houver uma dependência entre essas classes. Então a aula só existe, né? A aula só vai existir se existir um professor. Então o professor ele tem que dar aula, tá? Então a aula só existe se o professor estiver presente na sala, senão, ou de alguma forma ele tá ali participando da aula, tá? Uma escola ela tem que ter sala de aula, né? Se ela for uma escola física, ela tem que ter uma sala de aula. Ou mesmo até remota, mas ela precisa ter uma sala mesmo que seja virtual. Então, uma coisa depende da outra. Então, isso é uma associação, beleza? Deixa eu colocar aqui, cadê o exercício? Aquele exercício aqui. Bom, aí é o seguinte. Neste exercício, você deve modelar um diagrama de classes que represente uma estrutura com as seguintes entidades. A partir de agora, quando a gente falar entidade, tá? A gente está falando de classe, tá? A gente está falando de classe. Então, se eu estiver falando aqui entidade, tá? Vocês vão entender que é uma classe, ou seja, ele representa no fundo, uma entidade. Eu acho que eu já até falei isso com vocês, mas no fundo, uma entidade, ela é cada uma das linhas, né, dos dados de uma tabela, por exemplo. Então, quando a gente fala assim, um aluno, os dados do aluno estão numa linha da tabela. A próxima linha é outro aluno, a próxima é outro aluno, a próxima é outro aluno, tá vendo? Então, uma entidade é uma identificação única de um registro de uma tabela, por exemplo, tá? Então, uma classe representa bem isso, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma classe chamada pessoa, que é a chamada classe básica, né? A classe base, ou a classe pai, ou a classe ancestral, né? Aí essa pessoa aqui, ela deu origem, ou a pessoa física, ela vai derivar de pessoa.
também a pessoa jurídica. Nós falamos sobre isso também, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer algo parecido, mas eu pedi para vocês fazerem mais com o carro, não foi? Isso aqui nós chegamos a fazer juntos, tá? Mas eu queria ver se vocês conseguem desenhar isso aqui e já desenvolver o código. Vamos desenvolver o código, tá? Vamos usar uma composição. Então, vamos lá. Aí vamos fazer juntos, tá? Vou pegar o Visual Studio. Eu garrei na parte fazendo código, eu garrei, confesso. Então, vamos fazer agora. Não tem problema não. E eu quero que na quarta-feira a gente já trabalhar com o WPF já, com interface gráfica. Tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tô na raiz aqui da minha pastinha, né? Beleza? Tô na raiz da minha pastinha aqui dentro, ó. E aqui dentro eu vou pedir com o botão direito, ó, aqui dentro, e vou pedir para ele abrir no terminal integrado. Tudo bem? Então eu vou pedir para abrir no terminal integrado. Aí repara que ele vai abrir aqui dentro do diretório, curso, do meu caso aqui, curso C#, tá? Aí aqui dentro eu vou criar, vou botar aqui, ó, .NET New Console, porque ainda estamos trabalhando em um aplicativo do tipo console, "-n", cujo nome vai ser, eu vou chamar isso aqui de OOP3. OOP3, tá? OOP3. Vou chamar isso aqui de OOP3. Tudo bem? Vamos fazer juntos? O meu ficou dentro de Models. Não, é porque você clicou aqui em Cliquei no cima. lugar errado, é isso mesmo. Você tem que colocar na raiz. Por fora, é isso mesmo, verdade. Isso mesmo. Mas é só Beleza, apagar aqui eu e fazer resolvo. de novo, não tem problema não. É. Aí aqui eu clico no botão direito e abrir no terminal integrado. Clicando por fora aqui, né? Aqui. Não tá abrindo nada. Botão direito, Open in Integrated Terminal. Ou abrir no terminal integrado. Ah, tá, porque o seu curso tá aberto, entendi, perfeito, tá certo. Ah, tá, então abre o projeto normal na sua, Isso. na sua pasta raiz. É aqui a File, Open, ou arquivo, abrir, Sim, Open isso, Folder. perfeito. Tá em inglês o de vocês? Meu tá em inglês, você acha que tem inglês, né? Bem melhor tá em inglês, né? É melhor trabalhar padrão, em inglês. É melhor trabalhar em inglês. Aliás, a nossa programação ela deve ser em inglês, porque fica mais fácil dar nome aos objetos. Em inglês as palavras são mais curtas, faz mais sentido, entendeu? Beleza. Tudo bem agora? Só um segundinho. Ah, tá. Rapidão. Eu dou um menos CD pra eu sair da pasta também, né? Eu posso só fazer isso, né? CD ponto, você volta. CD. Monstro. Isso aí. Você sobe o nível. Valeu. Isso, obrigado. Fechou. Deu certo aqui agora. Obrigado. Aí eu vou dar um Enter. Aí eu vou criar, né, uma aplicação do tipo console. Eu posso fazer agora o seguinte, ó. Eu estou dando limpar a tela. Dou um Ctrl L aqui que ele limpa a tela, tá? Ctrl L. Ou então eu dou um LS, porque eu estou usando PowerShell. Mas se você não estiver usando PowerShell, você vai usar um CLS, porque está no Windows, né? Beleza? Aqui funciona Clear porque é o PowerShell. O PowerShell é como se fosse muito parecidos com os dele com o Linux. Mas beleza. Se eu der um ls aqui ou um dir, eu vou ver lá que tem uma pastinha chamada OOP3, né? Eu posso vir aqui dar um cd espaço OOP3. Deixa eu aumentar aqui, eu acho que tá isso.
OP3 e dar Enter. Ou então eu posso vir aqui também, ó, botão direito, tá vendo? E posso abrir o terminal integrado aqui, ó. Open Integrated Terminal. Aí, ó. Aí eu vou para lá direto também. Ou, ou simplesmente eu faço ali aquela... Estou fechando os terminais para não ficar um monte de terminal aberto. Então, com isso, o que aconteceu aqui? Eu entrei no diretório da aplicação, tá? Aí ele criou um novo projeto aqui, ó. Tá aqui. E aqui dentro do projeto eu tenho o Program CS, né? E é aqui que nós vamos trabalhar. Aí aqui a gente já sabe, né? Que é criar aquela estrutura que a gente já sabe qual é. Que é Using System. Tá? Aí eu venho aqui e vou colocar aqui namespace, ó, P3. Tá? Só que eu posso usar dessa forma aqui, ó. Tá? Mas eu prefiro usar assim. Namespace, ó, P3, mas eu colocar ponto e vírgula, tá? Os exercícios que eu faço não. Ponto e vírgula. Tá? Aí aqui, ó, é porque esse meu autocomplete aqui acaba me atrapalhando. Aí, ó, namespace. Agora eu vou criar uma classe Program CS e é isso aqui. E nada disso que eu vou usar porque de enxerido colocou pra mim, né? Não quero. Só isso aqui, beleza? Agora, no futuro, gente, vocês vão utilizar muito esse recurso de autocomplete, então não tem problema não. Mas por enquanto vamos aprender a fazer na mão, que é pra gente ficar consolidado o nosso conhecimento, tá? Bom, agora o que nós vamos fazer? Eu poderia criar aqui mesmo, ó, uma outra classe aqui, certo? Mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou ter a boa prática de criar os meus models, ou seja, os meus modelos de objetos. Meus modelos, eu quero criá-los, tá? Eu quero criá-los separado, né? Separado, que é uma boa prática, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou criar uma pastinha dentro de OP3, ó. Aí pra gente ter certeza que vai criar onde a gente quer, ó, a gente clica lá no OP3, na pastinha OP3, tá vendo? Sim, Aí eu posso vir aqui em cima e pedir, vamos criar um novo diretório, new folder, uma nova pasta, tá? New folder, aí eu vou colocar essa pasta de model, tá? O que é model? Toda vez que a gente estiver trabalhando com dados em uma aplicação, esses dados passam a ser, fazem parte de uma camada chamada model. Então, todas as classes que têm a ver com criação de entidades, enfim, mais tarde a gente vai até criar uma outra conotação aqui que a gente vai chamar de entities, né? Que é entidades. Mas deixa por hora model mesmo, tá? Para que a gente vai se acostumando aos poucos. Então aqui no model, então, eu vou entrar nesse model, tá? Ó, cliquei aqui, ela está selecionada. Vou criar agora assim um new file, vou digitar pessoa.cs, tá? Pessoa.cs. Pegamos. Vamos lá então, continuando, né? Aí, então, veja bem, agora, reparou que, olha só o que aconteceu, nome fulano, idade 20. Por que veio isso aqui? Porque a gente colocou isso como padrão, tá vendo? Agora, se eu quiser mudar, é só vir aqui e fazer o seguinte, ó, P1 ponto nome, idade, tá vendo? Isso aqui eu não preciso usar. Nas linguagens mais tradicionais seria assim,
ponto set nome. Tá vendo? Seria isso aqui, tá vendo? Como a gente criou uma propriedade, a gente não precisa colocar set nome, porque ele já entende que quando eu dou um P1 nome e atribuo um nome, já é um set, entendeu? Beleza? E aí, no caso de apresentar, por exemplo, ele está usando o método apresentar. Ó. Esse método apresentar, ele vai pegar o nome que eu atribuí e vai mostrar, e a idade que eu atribuí vai mostrar. Então, se eu pegar isso aqui e der um .NET Run, agora vai prevalecer o que o dado que eu coloquei depois, o nome João, idade 25. Tá vendo? Porque agora sim, eu alterei a propriedade aqui. Mas eu poderia também, por exemplo, ó, já iniciar aqui, ó, como aqui ele já sabe que recebe Maria, entre aspas, né? Maria, vou botar aqui 30 anos. Beleza? Então, isso aqui, ó, aí eu já estou informando, tá vendo? Quais seriam os dados dele. Tá? Na hora de instanciar, né? Exatamente. Então, eu poderia agora na hora de eu chamar, na hora de instanciar o objeto, tá? Ó, Maria, idade 30. Tá vendo? São várias formas. Pergunta acho meio difícil de responder, Wander, mas a gente tem várias formas, né, de atribuir os valores em diferentes etapas, né? Isso. Vai depender muito de como você quer. Por exemplo, aqui, ó, desculpa não, mas vou pegar aqui agora e fazer de uma outra forma ainda mais, só para complementar a ideia, tá? Travou? Esse Qual aqui chama de forma? Tem que entender muito bem. Geralmente você atribuído direto, né? No futuro, vocês estão aí, então, né? Sim. Caiu de repente aqui, ó. No futuro, vocês vão perceber que vocês têm várias formas de fazer uma mesma coisa, tá? Aí, tudo vai depender da melhor forma naquele momento, entendeu? Já tô percebendo e nem tá tanto no futuro assim. Então, deixa eu fechar aqui. Aqui, por exemplo, eu vou fazer de outro jeito, eu criar um P2, tá vendo? Eu ainda posso fazer assim, ó. Percebeu aqui agora a diferença? Reparou que eu não estou usando aqui parêntese e estou usando aqui, ó, direta a chaves e estou usando atributos, propriedades nomeadas. Isso aqui é o que a gente chama de propriedade nomeada. Eu estou atribuindo nome e idade. Tá vendo? Entendi. Aqui eu já tenho que colocar na sequência certa. Aqui não necessariamente. Agora, se eu pegar aqui, ó, P2 apresentar, P2 apresentar, vai funcionar do mesmo jeito, ó. Então, eu vou pegar aqui, .NET Run, opa. É porque eu tenho que estar dentro do, né? Ó, P3. Caiu, ó. Aqui, beleza. Agora, .NET 3. Sempre não dê uma olhadinha nas mensagens de erro, né? Olha lá. Reparou que aqui eu criei João, idade 25, e lá em cima Maria. Tá vendo? Formas diferentes, né? Joinha, né? Então, uma outra coisa também. Se eu quisesse modificar, se eu quisesse chamar a partir daqui, ó, console, pegar aqui, ó, console, WriteLine, P1, nome. Olha a diferença aqui também, ó. Estou fazendo de uma outra forma aqui, ó. Ó, console WriteLine, né?
Ó, P1 tem tal. Eu vou executar. Tem A como Maria atribuir tem valor 30 no anos. método ou não? Aqui, quando ele sabe que aqui eu estou chamando, estou dando um get aqui. Entendi, Aqui eu mas tô não tem dando como get. dar um set no método não, né? É como nós fizemos antes. Quando eu faço assim, ó, eu estou dando um set, ó. Quando eu pego ele aqui e atribuo, eu estou dando um set. Ah, mas aí você tá dando o set na hora de Na instanciar, propriedade. né? Não. Aqui, por exemplo, ó, se eu não tiver... Lembra que eu fiz da outra forma também? Posso vir aqui, ó, mudar. Quando eu atribuo um valor, é um set. Tá vendo? Quando eu simplesmente chamo, ó, quando eu simplesmente chamo assim, ó, ele entende que é um get. Entendeu? Entendi. Então, se eu atribuo o valor, é um set. Se eu apenas chamo, é um get. Aí, se eu quiser colocar uma restrição aqui, uma regra de negócio. Lembra que eu falei da regra de negócio? Aí eu venho aqui, vou lá em pessoa de novo. Vou lá em pessoa. E vou falar assim, ó. Vou colocar uma regra de negócio, pode ser aqui ou pode ser aqui, quer ver? Vou colocar aqui uma restrição, ó. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui é o set o nome. Eu quero colocar na idade mesmo. Pode ser também aqui no nome. Eu vou falar que se o nome for nulo, nulo ele nunca vai ser porque eu já tenho um valor padrão, né? Botar aqui string. Length. String. Length. Né? Ô, cacete, isso aqui não é. Não quero que me ajude. Fica dando Menor spoiler. que zero. Não, é que atrapalha. A gente não quer isso. String length. Tá aqui 2. Tá aqui, ó. Isso. 2 não, botar 3, né? Que é Eva. Pronto. Aí, ó. O que diz aqui? Eu estou falando para ele assim, ó. Se o nome for menor que 3, se o tamanho dele for se ele for vazio, né? Ou ele for menor que 3, tá? O nome dele, ó. Tá? O nome dele, eu vou dar um erro, vou dizer um erro para ele. Tá? Então, se eu pegar agora aqui, né, e colocar aqui no programa essa restrição, por exemplo, a Maria aqui, eu vou ter que ter, o nome vai ser Ma, M-A. Ma. M-A, né? Então, P1. Só que eu tenho que tirar aqui porque eu já atribuí um nome aqui. Aí, beleza. Eu vou então rodar esse cara aqui. Deixa eu ver
array, o campo palavra-chave está atualmente na versão prévia e sem suporte. Para usar os recursos da versão prévia, use a versão prévia. O que está rolando aqui? O recurso campo palavra-chave, aqui. A questão é aqui. É porque nesse caso, o get e set, eu posso fazer, eu tenho que atribuir ambos aqui, isso. Get, isso aí. É isso aí. Get return nome, aqui diz nome. Essa questão dele fazer para mim, ó, tá vendo? Ele acaba fazendo coisa que a gente não quer. Ó. Eu vou desabilitar isso na próxima aula. Então, aí, nesse caso aqui, eu coloquei a regra de negócio aqui, tá? A regra de negócio aqui. O que ele está reclamando? Não atribua propriedade com esse setter. Isso chamará o resultado recursão infinita. Tá? Get set. É value. É nome igual a value. Beleza. If nome. Isso. If value. Deixa eu ver aqui onde mais que ele tentou me ajudar aqui. Nome e idade está aqui. String nome está aqui. A propriedade está aqui. Abriu e fechou. String nome. Faltou a idade, Faltou o getter set da idade, que eu apaguei. Aí, isso. Isso aqui. Aí ele já colocou uma validação para mim, né? Tá vendo? Que tenta me ajudar, cara. Mas nós já fizemos isso numa outra. Isso aí. Agora sim. Reparou que aqui, ó, agora veio aqui o erro, tá vendo? Ó, o nome deve ter pelo menos 3 caracteres, tá? Então, quando eu preciso colocar um valor dentro de um atributo e eu quero fazer uma validação desse valor, aí eu uso dessa forma que é estendida. Tá vendo? Isso aqui é a regra de negócio que a gente fala. Isso aqui é o encapsulamento. Percebeu? Isso aqui que a gente está fazendo de get, de set, é um encapsulamento. Eu estou dando acesso público por meio das propriedades aos atributos privados. Então, esses atributos são privados. Beleza? Tá tranquilo isso aqui? Sim. Tá, né? Bom, então eu não coloquei
né? Nem um, nem outro, nem idade, nem nada, né? CPF, nem nada. Bom, então isso é o que a gente chama do nosso querido... acabei de falar. O que a gente chama de encapsulamento. Eu coloquei os dados dentro de uma concha ali, de uma cápsula, protegi esses dados, tá? E eu posso, por exemplo, definir regras de negócios ali, tá? Agora eu vou criar aqui dentro uma pessoa física. Antes disso. Esse método apresentar, tá vendo? Esse método apresentar é um método concreto. O que é um método concreto? O método concreto é esse aqui, que eu não preciso fazer nada aqui no método filho. Eu não preciso fazer nada no método filho. Porque ele já herda do jeito que está aqui. Tudo bem? Já herda. Não precisa fazer nada. Mas vamos supor que eu queira falar assim, não, eu quero que o cara faça do jeito dele. Eu não quero que ele faça exatamente como está aqui. Quero que cada um que fosse apresentar, apresenta de um jeito qualquer. Entendeu? E aí, então, aí vem a sacada do polimorfismo. Tá? Da abstração, por exemplo. Você vai usar o método, mas vai usar do jeito que você quer achar melhor. Então, eu vou ter que criar o quê? Um método virtual aqui, tá? Porque esse método virtual, eu estou garantindo para ele que ele pode ou não, tá? Pode ou não sobrescrever esse método. Ele se apresenta do jeito que quiser, tá? Então, na hora de usar, não vai fazer muita diferença, tá? Porque ele não vai fazer nenhuma diferença, né? Agora, eu vou até tirar essa restrição agora, porque agora nós vamos testar, vou usar da forma compacta mesmo. Nós vamos estudar agora de uma forma get set. Isso, beleza. Aqui também. Get set. Isso. Agora é o public entidade get set. Vou tirar isso aqui também. Beleza. Aí olha só o que eu vou fazer aqui. Vou usar o mesmo método. Ó. Aí o que esse método vai fazer? Tirei a restrição, ele deixou fazer o mar, né? O mar tem 30 anos, João tem 25 anos. Então a apresentação dele tá dessa forma porque eu coloquei do meu jeito aqui, né? Eu vou tirar isso aqui, já que a gente criou o método, vamos usar o método dele lá, que é o P1 apresentar e P2 apresentar. Agora sim. Beleza? Só que nesse caso eu estou usando a classe direta aqui, que é a classe concreta. Mas eu quero criar agora, tá? Uma nova classe. Vou criar aqui, ó. E essa classe vai ser pessoa física.cs. Como é que eu faço para usar a herança aqui? Lembram? Os dois pontos. Então, vamos lá. Using. Eu só esqueço a ordem, mas é o filho primeiro, dois pontos o pai, né? Aqui fica assim, ó. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Por que eu uso, às vezes eu uso public e às vezes não?
quando eu uso Porque é para dar public, acesso, né, para todas as outras. mas tem um objetivo também. O public class, eu sempre vou usar a palavra public class quando essa classe, tá, for pública e eu tenho um arquivo com o mesmo nome da classe. Então, geralmente a gente chama de public class, tá bom? Aí ela tem o mesmo nome da classe. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Essa public, vou chamar esse cara aqui de class pessoa física. É isso aqui, ó. Tá vendo? Pessoa física, pessoa. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que herda. Isso aqui é herança, tá vendo? Herança. Agora, quando eu uso a herança e quero mudar o método apresentar aqui, ó, eu vou usar um override, tá vendo? Ele já entendeu que é um override. O que é override em inglês? Sobrescrever. Então eu falo assim, ó, sobrescreva esse método. Entendeu? Mas repare que aqui eu estou usando uma palavra-chave chamada base apresentar. O que é essa base? Base aqui refere-se ao pai, a classe pai, tá? Então, por exemplo, o que ele está herdando da classe pai, da classe base? Tá? É nome e idade. E eu estou incluindo o CPF. Então, aqui, ó, da classe pai, ele usa nome e idade, e eu incluí o CPF, sendo que o nome e idade ele vai herdar da classe pai. Tá vendo? E aqui eu só vou atribuir o CPF. Mas eu não entendi muito bem essa parte, não, Wander. Conseguiu não? Vamos lá. Por que você coloca 2 pontos básicos? É no método, né? Isso. Pessoa. Quais são os métodos de pessoa? Tá? Aqui não tem não, tá? Aqui não tinha mesmo não. Aqui tá? Porque eu estou atribuindo só nome e idade, tá vendo? Então, pessoa só tem nome e idade. Beleza. Tudo bem? Mas a pessoa física, além do nome e da idade, ela também tem o quê? CPF. Entendi. Só que aqui não tem CPF. Mas eu quero que tenha na classe filha. Aí fala assim, olha, na pessoa física eu quero que você use os atributos nome e idade da classe pai. Beleza? E o que não tiver aqui é o que eu vou criar a partir de agora, CPF. Beleza? Ainda poderia colocar aqui, Estado Civil. Entendeu? Estado Civil, string, por exemplo, né? Tá? Não muda em nada. Entendi. Repare que aqui, ó, criei mais um atributo Estado Civil, que pode ser casado ou solteiro, né? Divorciado, viúvo, enrolado, né? Base, nome e idade. O que está dizendo aqui, ó? Você pode ter quantos você quiser aqui, sendo que o que eu citar aqui vem da classe pai. Então, nome e idade vem da classe base, da classe pai. Ficou claro agora? É obrigatório fazer isso, né? É obrigatório. Pontos O que acontece se você não fizer isso? Esse método não vai ter vínculo nenhum com aquele outro método. Entendi. Entendeu? Você está Vai criando ser coisa como nova. se fosse um método novo, né? Como se fosse um Com as método novo. mesmas, os mesmos parâmetros. E isso não vai herdar nada de ninguém. Vai dar erro, vai dar chabu, vai tirar o vínculo. Entendeu? Entendi. Agora, quando Eu você... achei que lá no início, né, da classe, colocar a herança já bastava, entendeu? Não. Tem que colocar no método A classe também, né? como um todo, sim. Mas como eu estou tendo um método construtor, se eu não usar nenhum método... Eu não sou obrigado a usar método construtor, não, tá? Eu poderia não usar um método construtor. E aí eu não precisaria fazer isso aqui. Tá? Beleza? Então, Beleza. se eu arrancar esse método construtor, eu não preciso falar para ele que eu preciso importar esses dois atributos, não. Tá? Por exemplo, eu poderia simplesmente deixar assim, ó. Aí o que ia acontecer? Eu não poderia já
no momento da criação do objeto, já especificar os dados. Entendeu? Quando eu coloco o método construtor, eu já no momento da criação, eu já especifico os dados. Entendeu? Dele. E na hora de apresentar, eu faço o que quiser, quer ver? Na hora de apresentar, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar esse método agora, lá em Program. E nesse caso, eu vou apagar isso aqui, tá? Vou fazer do zero aqui, ó. Vou pegar pessoa P1, Ana, 30, P1, apresentar. Só que eu vou tirar esse pessoa 1. Eu vou criar pessoa física PF1, tá? Aí estou colocando lá Carlos, 25 anos, o CPF dele é esse aqui, ele é solteiro, lembra? E aqui, ó, CPF solteiro, eles pertencem à classe filha, à classe subclasse. Agora, a idade e o nome pertencem à classe base, à classe pai, tá? E aí eu vou pedir para ele apresentar. Olha o que ele vai fazer aqui, ó. Tá aqui, ó. Nome Carlos, idade 25, CPF tal, tá? Aí, o que aconteceu aqui? Ele está dizendo para mim a propriedade anulável, Estado Civil, precisa ter um valor não nulo. Porque ele aqui, ó, vamos ver o que aconteceu na pessoa física. Pessoa física. Pessoa física, nome, idade, CPF, Estado Civil. Nome e idade. Aí, eu não atribuí aqui o Estado Civil, né? Por isso que eu tenho que... Eu não posso esquecer. Se eu estou citando ele aqui, ó, tá? Eu tenho que atribuir ele aqui. Beleza? Por quê? Como eu não informei um valor padrão aqui, né? Ele não colocou nada aqui. E um detalhe, se amanhã, depois que a gente estiver trabalhando lá na interface gráfica, vocês vão ver que eu vou ter uma forma de colocar isso nullable, ou seja, que eu posso colocar ele como fosse nulo, né? Eu posso fazer algo parecido com isso aqui, na verdade aqui, ó. Eu posso fazer algo assim, tá? Que a gente vai ver depois. Mas nesse caso aqui, eu tenho que colocar, eu tenho que especificar que ele tem esse atributo, ó. Aí ele não vai dar mais o erro, ó. É comum a gente cometer esses erros, tá? Aí, ó, nome Carlos, idade 25, tá? E CPF e tal. Então, Estado Civil, idade, CPF, Estado Civil. Então, na hora de apresentar, ele realmente só mostrou o CPF. Então, se eu quero mostrar o Estado Civil, eu chamo ele aqui também e faço isso aqui, ó. Mas repare que eu não quero me apresentar desse jeito. Eu não quero me apresentar desse jeito, tá? Quero mudar a minha apresentação. Então, eu simplesmente faço assim, ó. Eu vou falar para ele assim, ó. Vou tirar, não quero importar nada do meu pai. E vou falar para ele assim. Meu nome tenho tanto, e meu CPF e também sou, beleza? Tá aqui. Estou me apresentando, mas estou me apresentando de uma forma diferente. Entendi. Entendeu? E isso como o nome que a gente dá isso aqui? Polimorfismo. Polimorfismo. Estou me apresentando de uma forma diferente. Ó. Meu nome é Carlos, tenho 25 anos e meu CPF é tal e também sou solteiro. Tá?
Mas aqui em pessoa, na classe pai, olha como que está o método de apresentar. Só está essa padrão aqui. Mas como eu coloquei virtual no pai e coloquei aqui override no filho, então o filho ele sobrescreve o do pai. E repare que eu nem precisei transformar a classe pessoa em abstrato. Tá? Por exemplo, lembra que no início eu dei o new pessoa? Mas você pode falar assim, eu não quero que pessoa seja usada mais, seja instanciada. Eu quero que ela sempre seja uma classe que outros herdam dela. Aí o que eu tenho que fazer com ela? Com a pessoa. Eu não quero que eu não quero instanciar ela diretamente. Eu só quero que ela seja uma classe pai das demais. Mas não quero que ninguém crie uma pessoa diretamente com ela. O que eu devo fazer? Tem que ser abstrato. Aí sim, aí eu colocaria aqui, ó, public abstract. E faz realmente só um molde. Só o molde. Eu não posso, a partir de agora, eu não posso mais fazer isso aqui, ó. Pessoa. E nem deixa, ó. Pessoa P1 igual a new pessoa. Ele não me deixa, tá? Não me deixa, porque ele vai me dar um alerta, ele vai causar um erro aqui. Pessoa, ele não nem deixa, ó. Tá? Isso é um erro. Ele vai reclamar, tá? Se eu tentar fazer isso aqui, ele vai falar, você não pode. Ela é uma classe abstrata, você não pode fazer isso, tá? Ele é uma classe abstrata, você não pode instanciar, tá? Então, se eu tentar fazer dessa forma, ele vai reclamar, olha lá. Não é possível criar uma instância do tipo abstrato ou da interface pessoa, tá vendo? Então, nós acabamos de ver o conceito na prática, tá? Eu transformei a classe abstrata, beleza? E transformei o método também em um método virtual, tá? Em pessoa. E o método virtual a pessoa pode ou não modificar. Mas o que acontece, por exemplo, se eu não modificar nada aqui em apresentar, por exemplo, aqui na pessoa física? Se eu não mudar nada aqui, ó, tá? E só não quiser sobrescrever nada, tá? Ele vai funcionar do mesmo jeito, só que ele vai funcionar da forma padrão, tá? Essa que é a grande vantagem de utilizar uma abstração, tá? Porque lá, de fato, eu não posso, né, usar a pessoa. Então, aqui, ó. Olha só que bonitinho. Ele vai se apresentar, mas se apresentar do modelo padrão, ó. Carlos, idade 25, tá vendo? Porque nesse caso aqui, eu não sobrescrevi nada. Mas se eu quero mudar, eu tenho que usar o override. Ficou claro aqui? Sim. Ficou, né? Agora o último conceito aqui dessa abstração. Isso é abstração. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero obrigar a classe filha a implementar um método. Quero obrigar. Você é obrigada a implementar esse método. Aí o que eu posso fazer aqui? Como que eu devo fazer aqui para obrigar ela a apresentar ela usar os métodos? Ela tem que sobrescrever. Eu vou falar assim, Samuel, você pode usar minha classe, mas você é obrigado a criar esses métodos. Tem que estar escrito como abstract. Tem que estar escrito como abstract e não pode ter um corpo. Então vou lá numa pessoa e vou colocar aqui, ó.
public abstract, né? Vou colocar void, aí vou colocar aqui apresentar documento, entendeu? Aí eu tô falando assim, olha, você é obrigado a implementar esse método. Aí repare que aqui ele já começa a chiar, ó, aqui lá em pessoa física, tá? Ó, ele começa a chiar aqui. Aí o que eu vou ter que fazer aqui? Ó, public override, void, apresentar documento. Meu CPF é CPF. Se fosse pessoa jurídica, meu CNPJ é CNPJ. Entendeu? Então, isso aqui é uma forma de eu garantir também a abstração, tá? Porque... E também usar o polimorfismo de uma forma bem tranquila, tá? Beleza? Aqui faltou pessoa. Isso, faltou aqui, ó. Public abstract, apresentar documento. Nesse caso aqui, ó, public abstract. Ah, tá, realmente faltou aqui esse última chave, tá? Bom, aí olha só, nesse caso, o abstract, nesse caso, ele é obrigado, de fato, a implementar, tá? Ó, uma pessoa jurídica, por exemplo, esse apresentar documento vai ser o quê? Apresentar o CNPJ. Tá? Eu nem precisaria colocar aqui, né, na apresentação aqui o CPF, já que eu vou apresentar o documento de acordo, né, vou ter uma outra forma de apresentar o documento, tá? Isso é muito legal. Quando a gente estiver trabalhando lá com os princípios, tá, com os padrões de projeto, né, vocês vão ver que a gente utiliza muito isso aí como uma fachada. O que é uma fachada? Você já reparou que quando eu estou no Linux e acesso um site, ele automaticamente já vai apresentar o link para eu fazer download da aplicação para o Linux. Se eu tiver no Windows, ele já vai mostrar automaticamente um link já para o Windows. Então, isso é uma fachada. Então, na fachada a gente utiliza muito essa técnica também. Dependendo do sistema operacional, o meu método vai funcionar de uma forma diferente. Entendeu? Então, isso aí é o polimorfismo. Tá bom? E por último, não menos importante, para a gente terminar com chave de ouro, é a interface. Tá? A interface é quando eu quero, por exemplo, criar métodos. E toda vez que eu quiser que aquela determinada classe tenha um comportamento padronizado, um contrato que eu quero, tá? Ele vai ser obrigado a implementar aquele método. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui dentro de modo, eu vou criar aqui, ó, um i pessoa. Esse i de interface, tá? E é a mesma coisa, ó. Using system O3 model public, que não precisa, tá, de ser público. Eu vou chamar de interface e pessoa, tá? Esse interface e pessoa aqui, ó, é que ele já
colocou apresentar, mas eu não vou chamar de apresentar não. Vou chamar a pessoa de... chamar qualquer coisa que eu queira... ET. 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 Beleza? Então, repare que essa pessoa é uma pessoa extraterrestre. Tá bom? Nesse caso, cara... Nesse caso aqui, eu tô falando para ele o seguinte, ó. Que qualquer pessoa que implementar essa interface, ela obrigatoriamente vai ter que implementar esses métodos, esse método, tá? Sai pra lá, enche o saco não, não quero ajuda não, aí, sai. Então repare, só que eu só vou colocar esse em pessoa quando eu quiser forçar a barra, que alguém queira, né? Eu vou contratar um ET na minha empresa, tá? Então eu vou criar aqui agora uma outra classe chamada pessoa ET, extraterrestre, CS. Beleza? Então essa pessoa aqui vai ser using, a gente já está terminando já, tá? Using namespace model, botar public class pessoa ET, e aí ela estende, né, ou herda de quem? Pessoa física. Olha que legal, tá? Ela é legal essa IA. Olha só, eu criei esse cara aqui, vou até aproveitar que ela sugeriu. Essa pessoa física, tá? Essa pessoa física, essa pessoa ET, ela herda de pessoa física. Repare que eu não mexi aqui no pessoa física, eu estou criando uma outra classe, tá? Beleza? E aí, apesar de eu ter gostado dessa referência que ele me deu, mas eu vou tirar essa referência e vou colocar algo mais para usar o que eu criei, ó. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, public class, e vou usar o que eu coloquei lá, que vou forçar ele a usar a minha abstração i pessoa. O que eu estou obrigando ele a fazer? Estou obrigando a ele escrever o método ET. Então, uma interface, ela faz isso, é um contrato que eu estou obrigando a pessoa que implementar a minha interface, tem que implementar, é obrigado a implementar meu método, senão ela não consegue fazer. Então, para eu não mexer no pessoa física, eu criei uma pessoa ET, e aqui eu vou colocar assim, ó, console, writeline, sou um extraterrestre e vem da galáxia de Andrômeda. Pronto. Tá? Aí vocês vão ver que eu herdei de uma classe, tá? E estou implementando a interface pessoa. Então, a interface pessoa somente vai ser aplicado ao ET. Essa i-pessoa aqui, a interface i-pessoa, só vai ser aplicada ao ET. E eu não mudei nada a pessoa física, apesar de eu estar herdando coisas de pessoa física. Tá? Então, agora se eu vier aqui na nosso programa principal,
eu posso simplesmente chegar aqui e falar assim, ó. Vou botar aqui. Já estão terminando, tá, gente? Ó, ET1, NIL, pessoa ET, ZORG, 100, até a CPF tem, casado. Por que ele herdou tudo isso aqui? Ele herdou tudo isso aqui porque ele herdou de pessoa física. Pessoa física tem tudo isso aqui. O que ele tem de excepcional aqui, de diferente, né? Ele vem do planeta X. Mas que eu coloquei alguma coisa aqui? Não, eu não coloquei nenhum... aqui eu não coloquei nenhum método construtor, então não faz sentido aqui essa, tá? Aqui, ó. Não botei nenhum método construtor, tá? Mas ele herdou de pessoa física, tá? Se ele herdou de pessoa física, ele vai ter nome, idade, CPF, estado civil, certo? Nome, idade, CPF, pessoa, estado civil, né? Aqui. Aqui. É isso aí. Nome, idade, CPF, estado civil. Beleza, tá aqui. Aí, ó, mandei ele apresentar e mandar apresentar documento e mostrar o método ET. Aí vamos dar um OK. Você já deve ter cansado pra caramba, né? Ó, aí ele falou que não tem um construtor. Então, se ele não tem um construtor, não tem problema. Eu vou tirar isso aqui. O interessante para mim é colocar isso aqui, tá? Ele vai querer que eu coloque, eu quero que eu coloque o construtor mesmo. Deixa eu colocar o construtor aqui. Isso aí. Beleza, tá aí. Gente, tenho passado muito aqui, eu peço desculpa a vocês, tá? É porque às vezes a linha de raciocínio, né? Se a gente parar, fica meio chato. Tá Então, certo. repare que aqui, ó, sou um extraterrestre e venho da galáxia de Andrômeda, tá? Então, repare, né? Que eu criei aqui uma pessoa ET, herdando de pessoa física e implementando a interface I-pessoa. Então, qual é o meu objetivo hoje? Era que vocês entendessem a diferença exatamente quando a gente estiver usando a abstração, quando usar uma classe abstrata, quando usar uma interface. A interface eu vou usar sempre que eu obrigar a minha classe filha de implementar o método. Vou obrigar, é um contrato, você é obrigado a implementar, tá? E uma classe abstrata, quando eu falar assim, olha, eu posso até obrigar ele a fazer, mas eu já vou colocar um corpo mais ou menos pronto, tá? E vou colocar como virtual aqui, mesmo abstrata, mas virtual, que ele não vai precisar, não vou obrigá-lo a implementar, tá? Então, quando usar, você que vai dizer. Então, eles sempre, a boa prática, ela sempre nos pede para que a gente use sempre a abstração. Ao invés de eu ir lá em pessoa física e mudar, dizer qual galáxia que ele veio, eu crio uma nova classe que tem as propriedades que eu quero, mais a que tem a pessoa física, mas eu quero criar um outro método, tá? Se eu quisesse colocar que esse ET, ele tem asas, voa, enfim. Aí você que se vira, você que vai se virar, colocar do seu jeito, tá? Então a gente viu aí, ó, herança, polimorfismo, né? Nós vimos aí os conceitos da abstração, tá? Tudo o encapsulamento, né?
nós praticamos tudo isso nesse exercício, tá? E eu acho que agora sim a gente deu uma fechada nesse assunto base aí. Tem mais coisas para a gente ver em orientação a objetos, mas é legal. Na quarta-feira, nós vamos continuar aqui e vamos colocar o endereço aqui, né? Por exemplo, eu quero em pessoa, por exemplo, vou fazer só 2 minutinhos, desculpa aí. Aqui em pessoa, tá? Em pessoa, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar uma classe endereço, não vou implementar a classe não, tá? Eu só vou colocar aqui uma classe chamada endereço, tá? E aí colocar using system, namespace O3 model, namespace model, e aqui ó, eu vou colocar public classe endereço, pronto, tá aqui. Essa classe aqui, ó, tá vendo? É uma classe que eu vou fazer uma composição dela com a classe pessoa, porque toda pessoa tem um endereço. Sendo ela pessoa jurídica ou física, ela vai ter que ter pelo menos um endereço. E aqui, então, o que eu posso fazer agora? Eu vou colocar mais um campo aqui, ó. E esse campo eu vou dizer que é, pronto, público endereço get set. Pronto, tá aqui. Joia? E aí, nesse caso, eu nem vou colocar no construtor. Por que eu não vou colocar no construtor? Porque eu posso vir aqui, ó, e colocar se eu quiser. Eu não sou obrigado, mas eu posso vir aqui agora e falar que o ET1, olha o ET1, ponto endereço, tá vendo? New endereço. Olha, fiz uma composição aqui rapidinho, tá vendo? Então, nessa composição aqui rápida, eu já falei pro cara, né, que ele tem um endereço. Isso é uma composição. Tá vendo? Então, aqui dentro eu já estou usando uma classe. Se eu usar bem, se eu não usar, não faz falta nenhuma. Tá? Então, se eu pegar aqui e colocar agora ET1 apresentar endereço, ó. Repare que eu não precisava mexer em nenhuma classe subjacente. Eu só fui lá na classe pai, acrescentei o recurso que eu queria, fiz a composição que eu queria, tá aqui, ó. Endereço, Rua das Estrelas, Galáxia de Andrômeda, Universo, CEP e tal. Entendeu? Essa é a grande riqueza da orientação a objetos. Reaproveitamento de código. Eu posso acrescentar funcionalidades, posso estender uma classe existente, colocar mais propriedades e vou me especializando, tá? E é isso aí, galera. São 22h22 e vocês me perdoem assim que eu acabo me empolgando, né? E eu tô já segunda noite que eu tô fazendo isso com vocês. Eu peço desculpas por isso, tá? Tranquilo mesmo. Não vou fazer mais isso não, porque eu sei que todo mundo tá cansado aí. Tá bom? Valeu, tá tranquilo. Mas em compensação a gente fechou o assunto.